Para falar sobre isso, e a gente está com imagens ao vivo agora, enquanto eu chamo o nosso próximo convidado, imagens ao vivo em Gaza, a gente vai conversar com o Rodrigo Amaral, que é professor de Relações Internacionais da PUC em São Paulo. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao ICL. Vou começar conversando contigo, já mostrando um vídeo aqui para a nossa audiência, que mostra o seguinte, e a gente tem acompanhado, né? É um vídeo que o Hamas divulgou, que mostra uma refém de 21 anos, que tem cidadania francesa e israelense. Os jornais israelenses afirmam que ela foi raptada na rave, aquela rave que foi atacada pelo Hamas no sábado. Mia Shen é o nome dela. Ela aparece com o braço engessado, diz que foi operada durante 3 horas, que está recebendo cuidados e remédios, mas no vídeo ela pede para voltar para casa. Vamos assistir esse vídeo, depois a gente vai conversar com o professor Rodrigo. Sou Mia Shem, tenho 21 anos, de Shoham. Atualmente estou em Gaza. Voltei no sábado de manhã de Sderot. Eu estava na festa. Fiquei gravemente ferida na mão. Operei a minha mão no hospital de Gaza durante 3 horas. Estão cuidando de mim, me dando remédio. Está tudo bem. Só peço que me levem para casa o mais rápido possível, para meus pais, para meus irmãos. Tire-me daqui o mais rápido possível. Por favor. Situação dramática, né? Eu queria conversar contigo, professor. Bom dia, seja bem-vindo ao ICL mais uma vez e ajudar, ver se você consegue nos ajudar a entender essa questão dos sequestros, né, de cidadãos israelenses e até mesmo de estrangeiros, né? Essa é uma forma do Hamas forçar a negociação nos termos deles. O que o senhor acha disso? Bom dia, Vivian. Bom dia, William, Rodrigo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui comentando esse triste evento que nós estamos vivendo nas relações internacionais nos últimos 10 dias, né? Acho que antes de tudo, antes de comentar esse triste relato aí que a gente acabou de assistir, vale, acho que, recuperar o tom de todo o programa, que desde as 8 da manhã a gente tem visto vocês falarem sobre esse tema, e no limite a gente está sempre falando sobre violência, né? Em vários níveis. Então eu começo falando um pouco de um dos primeiros teóricos das relações internacionais, que é o Johan Galtung, que é um teórico norueguês, que fala dos níveis de violência, né? Ele fala da violência como um iceberg. Na ponta dela tem a violência física, essa que a gente assiste, que a gente vê manifestada, né? Que é essa dos reféns, que é essa do bombardeamento de Gaza, que é essa ameaça que o Breno sofreu e acabou de comentar sobre isso um pouco mais cedo aqui no próprio programa de vocês, né? Abaixo desse iceberg, onde está escondido, né, o que a gente não observa ou não percebe no dia a dia, seria a violência cultural e a violência estrutural, né? A estrutural muito balizada nas estruturas de poder e nas desigualdades de forma geral, né? E em alguma medida essas duas elas levam às violências diretas, e a cultural é essa que faz a gente interpretar que determinadas sociedades são melhores, piores, que ela é totalmente imoral, essa violência cultural, né? Então eu começo primeiro falando sobre essa grande estrutura de interpretação da violência, né? E que o que a gente vê hoje em Gaza, esses mais de 4.000 mortos, 800 crianças, 200 e tantos reféns, é essa ponta do iceberg, né? Então esse relato dessa israelense sequestrada é a pontinha, né, a pontinha da pontinha desse iceberg. É uma tristeza enorme assistir, na verdade, tudo isso. A gente vê que, no limite, nas estruturas de disputa de poder da região, tudo isso é feito no mais alto nível militar, mas que quem sofre no frigir dos ovos são as populações, né? Eu acho que eu começaria por esse caminho. É importante essa sua ponderação, professor. Bom dia. Falando sobre essa violência que tem várias camadas, né, e que às vezes a gente está enxergando aqui uma camada da superfície que é importante ser mostrada e que é fato, etc., Perfeito. Mas que há toda essa outra estrutura. Eu vejo aqui, só para frisar, que muitas vezes se tenta criar, você falou aí de uma violência, inclusive, que se tenta criar assim, a humanidade está só de um lado, não está do outro, né? E assim, todo mundo, tem muita gente sofrendo e tem história esse sofrimento também, como a gente procura lembrar aqui. Mas eu queria aproveitar a sua presença, que é um estudioso das relações internacionais, e uma avaliação sobre o que acontece nas Nações Unidas nesse momento. A gente viu que ontem a proposta da Rússia foi rejeitada, né, de maneira ampla, inclusive o Brasil se absteve,
né, mostrando que não estava com a Rússia naquele momento, e hoje deve vir a proposta brasileira para a pauta. Como é que o senhor tem visto isso? O Brasil parece que se preparou para esse momento, né? Porque todo o discurso do Brasil, o Lula falando com o presidente de Israel, falando do terrorismo, enfim, mantendo o diálogo com os dois lados. Tem alguma chance desse texto que o Brasil está coordenando ser aprovado e ajudar a encaminhar um fim para esta guerra, ou isso não está em pauta nesse momento? Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Acho que é uma pergunta excelente. Acho que tem também níveis importantes. Um primeiro vamos trazer para o nosso aqui, que é do Brasil, né? Evidentemente que o Lula, desde que foi eleito, ele já na sua campanha, na verdade, ele falava de recuperar a imagem brasileira, do Brasil ser um ator participativo, propositivo do sistema internacional. Então, calhou que nesse contexto que nós somos presidentes, né, desse cargo rotativo do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil pode manifestar essa vontade. Então, existe em algum sentido essa oportunidade. Desculpas, meu cachorro vai ficar latindo aqui, mas vamos nessa. Então, acho que um primeiro nível de análise é esse, é do Brasil, esse ator participativo, e o Lula acompanha de perto, né, com todos os nossos diplomatas, as decorrências e os encaminhamentos disso. Qual que é a postura brasileira? É uma postura tradicional, neutralidade no conflito, busca por soluções pacíficas e o uso das instituições multilaterais, é por isso que a gente está ali falando do Conselho de Segurança da ONU. Evidentemente que a posição brasileira de abstenção ontem da recomendação russa se dá por um único critério, né? E isso é o critério que o Ocidente, de maneira geral, fala que é inadmissível, que é os russos não mencionaram o Hamas, né? E aí isso incomodou em grande medida, a comunidade ocidental falou, não, tem que mencionar o Hamas também, e muito provavelmente esse texto brasileiro vai mencionar o Hamas como uma entidade também de culpa dessa conflitualidade, né? O que a gente pode assistir? Eu acho que tem pontos positivos no sentido da participação brasileira, mas negativos no que se refere à própria conflitualidade. Porque a situação é o seguinte, né, Rodrigo? A gente vai observar uma proposta de cessar-fogo que imediatamente não vai acontecer, porque não existe qualquer vontade política de Israel, e o Netanyahu com a corda no pescoço, a gente pode chamar assim, não vai dar um passo para trás. Inclusive o que a gente vê é o inverso, né? Os americanos enviaram ou enviarão 2.000 soldados, Marines americanos estarão em Israel, né? O presidente Biden estará em Israel quarta-feira para conversar com Netanyahu ao vivo, como uma demonstração dissuasória contra outros atores inimigos ali, o caso do Irã, que já tem se manifestado desde ontem uma vontade preemptória, né? Ele usou esse termo. O que é ele está se referindo ao governo Bush, né? O governo Bush falava de preempção para combater terrorista. Então ele está falando de preempção no sentido de antecipar um problema que pode ser expansivo desse conflito. Então os americanos pisando de novo em Israel, pisando no Oriente Médio, em algum sentido visa inibir esse avançar de qualquer outro tipo de ator internacional. Esse é um ponto muito importante. Agora, um outro ponto que eu acho fundamental a gente lembrar, e é um ponto triste, na verdade. Se a gente observar a história da questão palestina e da conflitualidade israelense-palestina, a gente tem 187 resoluções do Conselho de Segurança da ONU desde 1949, mais ou menos. 187 resoluções. Todas essas resoluções, elas têm uma coisa em comum. Nenhuma delas fala sobre a desocupação dos territórios palestinos, nenhuma delas fala sobre, de fato, uma autonomia política, jurídica e territorial da comunidade palestina. Então, o que tem em comum tudo isso? É um conflito que se arrasta por quase 75 anos e que tem uma questão central. Essa questão central é a autonomia de uma comunidade e a autonomia de outra comunidade, israelenses e palestinos, né? Então, enquanto a gente não chegar a um ponto convergente no que se refere a uma autoridade jurídica, constitucional, liberdade de ir e vir desses dois povos, e no caso um tem e o outro não tem, os israelenses têm e os palestinos não têm, né? O cenário que a gente vê em Gaza é a expressão disso, um território de 360 quilômetros quadrados, 2,3 milhões de pessoas, né, que estão ali enxugados num território pequeno, e que agora mais enxugados ainda. Por quê? Porque o mandato de evacuação que veio na semana passada empurrou 43% da população de Gaza para a faixa sul. Então todo esse relato feito
anteriormente, né, e muito bem feito, sobre crise humanitária, sobre falta de água, essas cenas que a gente acaba de ver de destruição total, só agrava uma situação que já era violenta anteriormente ao conflito, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente vê o que? Uma imobilidade das instituições multilaterais em solucionar um conflito que se arrasta há mais de 70 anos, né? E esse é o tom triste, na verdade, e que é nesse sentido que é muito difícil a gente ver resoluções. Eu lembro que o embaixador agora há pouco também disse que é na expectativa dele, na perspectiva, que eu acho que tem que ter algum tipo de esperança também. Falou, em cenários de crise que a gente tem transformações. A gente espera isso, né? A gente espera que num cenário que a gente coloca isso nos olhos das sociedades do mundo todo, possa se chegar a novas resoluções. Não é o que parece por enquanto.